Amém? Lucas, capítulo 7, versos 36 e 37. Eu estava aqui, irmãos, na oração há 2, 3 semanas atrás, quando Deus falou comigo dentro desse texto. Amém? Eu queria compartilhar ele com vocês. Lucas 7, 36 e 37. Olha só o que diz. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Verso 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vamos todos ler o verso 38? Vamos lá? Toda a igreja? Verso 38 do capítulo 7 de Lucas. 1, 2, 3. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com água. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Amém? Pode se assentar aí. Aleluia, Jesus. Glorificando a Jesus. Se acomodem. Irmão, presta atenção aqui, ó. A maior luta de Jesus no seu ministério terreno, na sua vida, não foi com os demônios. Porque a luta de Jesus contra os demônios era uma batalha vencida. Jesus não veio a essa terra para lutar contra os demônios. A luta de Jesus contra os demônios era uma vitória vencida, era uma guerra vencida. A maior luta de Jesus no seu ministério terreno foi com os religiosos. E é ruim, irmãos, é difícil quando a gente se depara com pessoas religiosas demais, religiosas ao extremo, que finge ser uma coisa que na verdade não é. Isto é religiosidade. Quando eu finjo ser uma coisa, quando na verdade eu não sou. Quando eu visto um paletó, coloco uma gravata e venho para um culto e prego uma palavra, só que na segunda-feira, minha vida na empresa não tem sinais de cristianismo. A minha vida dentro de casa, como marido, não tem sinais de cristianismo. Como pai, não tem sinais de cristianismo. Na faculdade, na escola, não tem sinais de cristianismo. Isto é religião. Porque a religião, irmãos, ele engessa. A religião, ele joga um pano por cima. A religião maqueia. A religião finge nós sermos uma coisa quando na verdade nós não somos. A religião esconde a verdade que só Deus conhece. A religião esconde o homem que eu sou às 2 da manhã na internet. A religião esconde os tipos de contato, os tipos de pessoas com as quais eu converso no meu celular. Eu sempre costumo falar isso, irmão. Se Deus puxar agora, eu estou falando agora, não é depois, agora. Se Deus fizer um backup do seu celular agora, transferindo todo o conteúdo que tem no seu celular, seja em rede social, seja em YouTube, seja em qualquer parte do seu celular, você acha que ele vai encontrar coisa boa ou coisa ruim? E a religião esconde isso. A religião joga por cima um pano
E ninguém consegue detectar, ninguém consegue perceber. E a maior luta de Jesus no seu ministério, irmãos, não foi contra os demônios. Porque eu repito, a luta de Jesus contra os demônios era uma luta ganha, uma guerra ganha. A maior luta de Jesus no seu ministério terreno foi contra os religiosos. E a gente precisa atentar na maneira como Jesus lidava com a situação do dia a dia. A maneira como Jesus lidava com as pessoas. Eu confesso para vocês que depois de pouco mais de 20 anos tentando ser crente, cada vez que eu leio sobre Jesus, eu fico mais apaixonado por Ele. Cada vez que eu me deparo com um texto sagrado, onde fale de Jesus, eu fico mais apaixonado por esse Jesus. Porque, irmãos, a gente observa Jesus extraindo da vida dele só os milagres. Assim como Jesus fez na vida da mulher do fluxo de sangue, vai fazer na minha vida. Eu creio, eu tenho fé. Só que você precisa parar para se atentar aos detalhes da vida de Jesus. Porque percebe, irmãos, Jesus foi convidado para um jantar. E quem aqui não gosta de ser convidado para um jantar? E eu já quero adiantar, já de antemão, irmãos, que a minha agenda hoje está livre. A minha agenda hoje está aberta para você, tá bom? Para você. Eu e a minha família estamos à sua disposição para dar um prejuízo para você. E Jesus... E aí, Dão? Tá comigo? Irmãos, agora presta atenção. Jesus foi convidado para um jantar. E ele se senta na mesa. A primeira lição que a gente extrai desse texto aqui, irmãos, tão poderoso, é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, porque o convite não veio de alguém que tem dinheiro. Aliás, o convite não veio de alguém que é da igreja. O convite não veio de alguém que faz parte do time de Jesus. Ao contrário, o convite veio de um religioso ao extremo, de um fariseu, de alguém que guardava a lei de forma exterior, com vestes, com aparência, só que o seu interior era como um sepulcro caiado. É assim que Jesus, considera os fariseus. E esse fariseu chamado Simão convida Jesus. Jesus, vamos jantar na minha casa. E Jesus foi. A primeira lição que a gente tira desse texto aqui é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A primeira lição que a gente tira desse texto é que Jesus, mesmo ele sendo criticado, e como ele foi criticado naquela noite, porque as pessoas começaram a questionar entre si: como é que este homem, se dizendo ser santo, filho de Deus, entra na casa de pecadores e come com fariseus, publicanos e pecadores? Tem alguma coisa errada. Só que não, era o nosso Cristo. É o Cristo que eu sirvo. É o Cristo que você serve. É o Cristo que nós se esforçamos para servir durante toda essa semana. É o Cristo que você pode estar no pior estágio da sua vida. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas se você convidar Ele para sentar do seu lado, para te acompanhar, para andar contigo, você pode ter certeza que Ele vai caminhar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o nosso Cristo, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Uma outra coisa que é interessante no texto, que a gente precisa se atentar muito bem, é para a mulher que entrou na festa ou no jantar. Perceba que ela não vai para a mesa, ela vai direto para os pés de Jesus. Dentro desse texto aqui, irmãos, essa mulher, é feita uma referência a essa mulher 12 vezes.
12 vezes, e ninguém se preocupou em querer saber o nome dela. Nem Lucas. E Lucas, quando está escrevendo na fala do fariseu, também não usa o nome dela. Quando Lucas está escrevendo o evangelho de Lucas, que leva o seu próprio nome, quando Jesus fala à mulher, Lucas também não se interessa em saber o nome dela. Já está aqui, irmãos, a primeira acepção de pessoas. 12 vezes é feita uma referência a ela, mas em momento algum cita o nome dessa mulher. É um trecho pequeno, se você ler aqui, ó, do capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 42, 43. É só isso a história dessa mulher. E o que é interessante, irmãos, não cita o nome dela em nenhum momento. E aí Jesus, ele sempre passa a observar uma cena, um momento, uma situação, porque Jesus, você já percebeu que ele sempre vai ser um dos últimos a falar no ambiente onde ele aparece. Todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo fala, todo mundo é isso, aquilo. Só que Jesus, irmãos, fica só observando. Vocês lembram de João capítulo 8? Trouxeram uma mulher adúltera para Jesus. Para Jesus julgar entre acusa, joga pedra, não joga. O que Jesus fez? Jesus ficou calado. Jesus foi um dos os últimos a falar. E a fala de Jesus, ela é tão poderosa, ela é tão pesada, irmãos, a fala de Jesus, que quando Jesus fala, parece que as coisas se acalmam. Você pode perceber em qualquer situação onde Jesus está aparecendo no texto, se Jesus abre a boca para falar, para dialogar, para conversar, parece que vem uma paz sobrenatural no ambiente, parece que vem uma paz no coração das pessoas. As pessoas emudecem, se calam, não tem nem o que falar. Você está entendendo o que Deus está falando? Que quando Jesus passar a falar com você, vai vir paz, vai vir tranquilidade, vai vir descanso para a sua alma, e você vai descansar sabendo que Deus está no controle de tudo. Ouça a voz de Deus falando contigo nesta noite. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo e te dando paz, te dando tranquilidade para você descansar. Tenha o sono do justo. Em nome de Jesus. Agora voltamos ao texto. A primeira lição, irmão, desse texto aqui é que Jesus não faz acepção de pessoas. Segundo lugar, Jesus ama, Jesus é apaixonado por pessoas que reconhecem suas fraquezas. Porque, irmãos, a pior coisa é quando a gente comete um erro e a gente não confessa esse erro. A pior coisa é quando a gente comete um erro e não pede desculpa, ou não pede perdão, ou não libera perdão. Porque, irmãos, a virtude maior que o ser humano pode ter é o do reconhecimento. E perceba, irmãos, que quando o texto usa a expressão para falar uma mulher pecadora, está dizendo que ela está no ato do pecado, está dizendo que ela está no ato da transgressão. Não está dizendo que era uma mulher pecadora, não. Está dizendo uma mulher pecadora. É uma referência a alguém que ainda está praticando o ato. Só que perceba, irmãos, mesmo praticando o ato, ela reconhece que só Jesus pode mudar a história dela, a situação dela e o momento dela. Ela não abre mão disso. E o pior ser humano que existe, irmãos, é não reconhecer que ele precisa de ajuda. É o pior ser humano que existe, quando ele acha que ele não precisa de mais ninguém. Uma vez, irmãos, entenda uma coisa, nunca mais esqueça disso. Se um dia você se afastar dos caminhos do Senhor, é porque você está declarando para Jesus, para os céus e para a sua igreja: eu não preciso mais de ajuda. Você está declarando,
Porque uma vez que nós conhecemos a palavra, não tem pecado que Jesus não nos alcance para nos perdoar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Não é um pecado A, B ou C, um pecado grande, um pecadinho, é uma bala roubada ou um carro forte, seja o que for. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, mas o que importa é o seu reconhecimento de que você precisa de Cristo e que Ele vai mudar a sua história através do seu reconhecimento. Através do seu reconhecimento, Jesus vai mudar a sua história. Consequências, olha, consequências virão, viu? Não tente fugir das consequências, vai aparecer. As consequências vão vir, não tem problema. Mas aguente, suporte a luta de cabeça erguida, sabendo que o seu Deus, o seu Jesus, Ele é fiel para te perdoar, fiel para te colocar de pé e te colocar um novo cântico nos seus lábios. Então a primeira coisa, irmãos, aqui é reconhecimento. Ela está no ato, só que ela reconhece que ela precisa de ajuda. O que é interessante, nos finais dos versículos, Jesus fala para ela assim, ó: os seus pecados te são perdoados. Ou seja, ela tinha a vontade de mudar. Ela tinha a vontade de mudar a sua vida. Só que ela cedia a fraqueza, ela dava lugar, irmãos, à fraqueza, e ela não conseguia se contentar com aquilo. Ela ficava meio que inquieta, falando, não, eu tenho que buscar os pés dele, porque é nos pés dele que eu vou buscar refúgio, perdão, restauração para a minha vida. Primeiro ato, irmãos, de pecado de um homem ou de uma mulher, qual que é? É se esconder. Ele se esconde, ele vai embora. Se ele vê o irmão na rua, ele se esconde para não ver o irmão, para não dar uma paz do Senhor. O irmão não pergunta, como é que você está, rapaz? Não foi mais no culto. É o primeiro sentimento, irmãos, que o ser humano, quando ele comete um erro, é o sentimento de vergonha, ele quer se esconder. Vocês lembram de Adão lá no paraíso? Lembra de Adão no Éden? Quando ele comete o pecado, que ele ouve a voz de Deus andando pelo jardim, o que ele faz? Ele se esconde. É o primeiro sentimento que nós temos, de vergonha. Só que quando nós se escondemos, quando nós fugimos, quando nós não viemos ao reconhecimento de que Jesus pode mudar a nossa vida, eu estou declarando para a igreja, estou declarando no mundo espiritual, eu não preciso de ajuda. Irmãos, o texto não está dizendo, mas eu acredito que essa mulher tinha acabado de sair de um ato de transgressão. Não sei. Mas o texto está dizendo, uma mulher pecadora. Em outras versões fala, uma mulher da cidade. Uma pecadora. O texto usa para falar que ela estava ainda praticando o ato. Só que ela queria mudança para a sua vida. Ela queria mudança para o seu interior, para o seu comportamento. Ela não aceitava viver daquela maneira. E quando nós não aceitamos viver dessa maneira, irmãos, nós temos que correr para a fonte certa, para os pés corretos, para o lugar certo, para que Deus possa passar um bálsamo e mudar a nossa história. Deus está querendo mudar a minha história. Deus está querendo mudar a sua história. Receba nesta noite restauração para a sua vida. Receba nesta noite restauração para o seu coração, para os seus sonhos, para os seus projetos, porque Deus quer realizar uma grande obra nas nossas vidas. Mas é necessário você reconhecer que você precisa de ajuda. Eu sempre falo aqui, irmãos, quando for orar, não fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Está errado isso, irmão. Tem que chamar o pecado pelo nome. É só você e Deus. Não se preocupe que o pastor não vai ouvir, a irmã do lado não vai ouvir. É só você e Deus. Cada um tem, irmão, uma dificuldade com Deus. Cada um tem a sua luta interna aqui. Cada um tem. Não tem maior, não tem menor. Aqui nós todos estamos nivelados. Cada um tem uma dificuldade na área da sua carne.
E o apóstolo Paulo fala: Senhor, tira esse espinho da minha carne. O que Deus responde para Paulo depois de uma campanha de 3 dias? Paulo, esse espinho eu não vou tirar da sua carne não, Paulo. Você vai ter que aprender a conviver com ele. Aprenda a viver ele todos os dias. Mas eu quero te deixar uma coisa bem clara, Paulo, que a minha graça vai ser o suficiente para você sobreviver. Deus está dizendo para nós nessa noite: receba a graça dele, receba a unção dele, receba o poder dele, para que você possa manter-se de pé e vencer essa luta e essa dificuldade todos os dias. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós temos, irmãos. Não tem maior e não tem menor. E o problema dessa mulher aqui, só Deus sabe qual era. Eu não sei, de repente ela tinha problema de prostituição, de adultério, de droga, não sei. Segunda coisa, mas aliás, terceira coisa que nós encontramos no texto, que Jesus se apaixonou por aquela mulher. Você já percebeu como a gente é bom nas palavras? A gente é bom no que fala. A gente é bom naquilo que a gente declara. Eu te amo. Eu estou junto com você, meu. Conta comigo. Olha, sexta-feira, 7 horas eu estarei lá. A gente é muito bom no que fala, irmãos. Só que Jesus se apaixonou pela atitude dessa mulher. Sabe por quê? Do verso 36 até o verso de número 50. Do verso 36 ao 50. São quantos versículos, igreja? 14. Você não ouve essa mulher falar nem sequer uma palavra. Nenhuma palavra ela declara. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Por isso que Jesus, ele foi alcançado pelo coração dessa mulher. Jesus, ele abriu o coração para essa mulher aqui de uma maneira, irmãos. O nosso Cristo é experiente demais. Ele é perito em psicologia. Ele sabe muito bem entender a mente humana, porque foi ele que nos criou. Aquela mulher entrou com uma dor na sua alma tão grande, pelo fato de ser uma mulher pecadora, uma vergonha para sua família, que ela não teve nem a capacidade de expressar palavras. Ela entra naquele jantar e já vai direto para os pés de Jesus, irmão. E dali ela não saiu mais. Não falou uma palavra sequer. E saiu daquele jantar justificada. E é isso, irmãos, que está faltando na gente. Mais ações e menos palavras. Como é que eu digo que amo a minha esposa e eu não provo isso através de minhas atitudes? Como é que eu provo que amo o meu pastor, a minha missionária, o meu Jesus, e eu não consigo provar isso por palavras? Aliás, por obras, por atitudes e por comportamentos. Porque o que eu falo com palavras, as minhas atitudes vai desmoronando. Irmãos, a gente precisa parar de ser hipócrita. A gente precisa parar de ser mentiroso, de falar que está junto quando na verdade não está nada, de falar eu amo quando na verdade não ama coisíssima nenhuma. Eu sou crente, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus. Ama nada, porque as suas atitudes, as minhas atitudes negam isso através daquilo que nós fazemos. Agora perceba, irmãos, como é que essa mulher entra no jantar. Ela entra no jantar sem falar uma palavra sequer. Ela vai direto para os pés de Jesus e começa a chorar por causa de suas misérias. Através das suas lágrimas, ela estava declarando para Jesus: Jesus, eu não sou digna de estar aqui, mas eu estou aqui porque eu preciso de você. Senhor, eu não sou digno de estar aqui nesta noite, nesta igreja, nesta congregação, no meio deste povo, sim, isso é verdade. Só que eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu quero o Senhor, é por isso que eu estou aqui na tua presença. Mais atitudes e menos palavras.
Mais atitudes e menos palavras. E aquela mulher, irmãos, coisas extraordinárias. Ela entra no silêncio. Eu até escrevi uma frase aqui. Suas obras falaram mais que o seu silêncio. Ela não falou uma palavra sequer. Mas as suas atitudes, irmão, meu Deus do céu, mudou o ambiente. Mudou o ambiente onde estava tendo o jantar. Em outras passagens, está dizendo que o aroma do unguento tomou toda a casa onde eles estavam. Perceba, irmãos, que as suas atitudes podem valer muito mais do que as suas palavras, porque as suas atitudes vão ficar, vão permanecer. As pessoas vão ter lembrança de você, não pelo que você fala, mas é pelo que você faz, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Eu falo que amo a missionária, mas na verdade as minhas atitudes, os meus comportamentos e o jeito de eu tratá-la nega tudo isso. Quarta e última coisa. Jesus, como eu disse, o maior psicólogo que você vai conhecer, irmãos, na sua vida é Jesus de Nazaré. Eu conheço pessoas que pagam uma fortuna em dinheiro para poder se tratar psicologicamente, achando que o seu problema vai ser resolvido através do remédio, através de médico. Irmãos, eu não nego a eficácia da medicina, só que a gente precisa aprender uma coisa: confiar mais nisso aqui. O maior psicólogo, irmãos, que você pode olhar para a vida dele e falar, de fato, esse aqui mudou a história de muita gente, é Jesus de Nazaré. Irmãos, quantas vezes a mulher samaritana se casou? Quantas vezes? Quantas vezes? 5 vezes. Ela tentou ser feliz 5 vezes e não conseguiu. O problema dela, irmãos, era querer ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Sabe aquelas crianças, irmãos? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Casou 5 vezes. A Bíblia não diz. Eu não sei o que aconteceu. Se o marido morreu, se o marido traiu, se o marido dispensou ela porque era muito preguiçosa. Eu não sei o que aconteceu. Se casou 5 vezes e não conseguiu ser feliz. Talvez ela pensava assim, eu preciso de um psicólogo, eu preciso me casar. Irmão, ela se encontrou com Jesus na beira do poço. Você sabe quantos minutos foi de palavra ali, irmão, com Jesus? Foi 3 minutos de palavra. Jesus conversou com aquela mulher somente 3 minutos. 3 minutos de conversa, irmãos. Aquela mulher estava convicta de que ela não precisava de um marido para ser feliz. Ela precisava de Jesus de Nazaré. Deus está dizendo para nós nessa noite: o que te falta aí dentro do seu coração é Jesus de Nazaré, a presença do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus te tomar nesta noite, te abraçar, te pegar no colo, te beijar e te dizer: não temas, porque tu és minha, tu és meu, eu te chamei pelo teu nome. A gente só precisa de Jesus para ser feliz. A medicina diz que existe um vazio dentro de todo ser humano. E o ser humano precisa preencher este vazio com alguma coisa. É o que a medicina diz. A psicologia moderna fala que o homem tem uma lacuna dentro dele. E essa lacuna precisa ser preenchida por alguma coisa. O conceito do mundo é: procura alguma coisa para você fazer. Vai fazer um esporte, vai jogar baralho, vai jogar futebol, vai jogar videogame, arruma uma esposa, arruma um marido, vai ser feliz. É isso que a psicologia moderna fala. Só que a Bíblia, irmãos, fala diferente. Que essa lacuna que existe dentro do homem, dentro da mulher, foi o próprio Deus que deixou vazio esse cantinho aí.
Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Deus deseja que o ser humano tenha um encontro com Ele, e nesse lugar vazio quem vai habitar é o próprio Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus dentro dessa lacuna aí. Receba o Espírito Santo de Deus aí dentro desse vazio, desse buraco negro. Receba o Espírito Santo para que Ele possa trabalhar, operar, te colocar de pé e mudar a sua história e a sua vida. Verso 50, irmãos, para encerrar. Capítulo 7, verso 50. Olha só o que Jesus diz para a mulher. Quarta e última lição. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Jesus falando para a mulher: vai-te em paz. Aleluia. Essa frase aqui, irmãos, vai-te em paz, ela tem um peso muito grande. Porque a princípio é uma coisa muito simples. Vai embora. Vai em paz. Só que não era bem isso que Jesus estava falando para ela. Jesus estava falando para ela assim, ó: vá e recomece tudo de novo. Aleluia. Jesus está dizendo para nós nessa reunião aqui, nessa 8ª Santa Ceia do ano: o que foi que não deu certo para você ontem? O que foi que não deu certo para você essa semana que se passou? O que foi que não deu certo para você o mês passado, o ano passado, há 2, 3, 4, 5 anos atrás? Aleluia. Deus está dizendo para nós: olha, vá e recomece. Aleluia. Tudo de novo. Recomece zero. Comece novamente a construir, porque essa parede vai se levantar, esse templo vai se reconstruir, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida nesta noite. Deus está dizendo para nós: volte para a sua casa e recomece. Volte para o seu trabalho e recomece. Volte para o seu lar e recomece. Volte para a sua família e recomece. Mas não pare no meio do caminho, porque Deus tem obra extraordinária para fazer na sua vida. Aplauda a palavra de Deus nessa noite.